Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu gostei da Juliette desde a primeira vez que a vi. Estudamos na mesma escola, mas só fomos colegas de sala da 8ª série até o 1º ano do ensino médio. E todos os colegas só queriam fazer trabalhos em grupo com ela, por conta de sua super inteligência, porque os professores viviam elogiando a Juliette, colocando-a num pedestal. E apesar de ser uma garota tão brilhante, ela não era arrogante e nem soberba. A Ju era extremamente simples em tudo. E depois, ela se mudou para um outro bairro e a gente só se encontrava nos eventos da cidade. Ou quando eu aparecia na rua dela. Sabe, eu tinha alguns colegas que moravam lá, mas a Ju não era do tipo que ficava no portão. Mas às vezes, quando ela aparecia para jogar o lixo ou ir à padaria, eu tentava me aproximar perguntando como ela estava. No entanto, a Ju sempre respondia rapidamente, pois vivia com pressa. E eu não entendia o motivo de tanto desespero para entrar. Os meninos diziam que ela só pensava em estudar e até comentavam que ela era tão esquisitona quanto a mãe, que mal falava com o vizinho, e acrescentavam que o mais simpático da família era o seu Sandoval, que fazia questão de bater um papo e jogar dama com alguns vizinhos na pracinha em frente à casa deles. O pai da Juliette era aposentado por invalidez, mas nunca falava da esposa e nem da filha. E como eu também gostava muito de jogar dama, tentei fazer amizade com o seu Sandoval, e nas poucas vezes que eu perguntei sobre a Ju, ele mudava de assunto. Mas teve um dia que ele olhou bem sério para mim e disse que a filha dele não estava em épocas de namoricos. E se eu tivesse interessado nela, era melhor pular fora. E eu fiquei tão sem graça que nem quis mais jogar com ele. O tempo foi passando e eu fiz alguns cursos de manutenção de hardware, depois de redes de computadores, sistemas operacionais e assim por diante, até que decidi cursar engenharia da computação. E foi aí que eu me realizei, descobrindo a minha segunda paixão na vida. E por coincidência, um dia peguei o mesmo ônibus que a Juliette e pela primeira vez conversamos um pouco. E ela me contou que tinha participado de um processo seletivo e conseguido uma bolsa para o curso de medicina que tanto ela queria. E eu fiquei feliz por ela, sabe? Dei os parabéns. Também contei sobre os meus avanços nos estudos e ela falou para eu continuar naquela vibe que eu ia longe. Olha, que pena que logo o ponto dela chegou e a gente precisou se despedir. E depois desse dia nunca mais nos vimos. Mas eu a acompanhava nas redes sociais. A Ju não era de postar muito, mas sempre que ela compartilhava algo, eu curtia e comentava. E seguimos as nossas vidas separadas. Ela estudando de um lado e eu do outro. Bom, depois eu comecei a namorar, mas o meu coração ainda era da Juliette, sabe? Mesmo eu comprometido, eu sempre dava uma olhadinha na rede social dela, para saber como a Ju estava. E fiquei surpreso quando ela postou uma foto com um rapaz. E tudo indicava que estavam namorando. E claro, eu fui atrás de mais informações. E realmente a minha suspeita se confirmou. Enfim, a minha mãe adoeceu e foi uma fase muito difícil para nós. Ela
Ela era a nossa força, o nosso alicerce. E o meu pai e eu ficamos completamente perdidos ao vê-la naquela situação. Lutamos ao lado dela, sempre mostrando que estávamos ali para o que desse e viesse. E como ela costumava dizer, éramos uma equipe e por isso não a deixamos sozinha por um momento sequer. Mas infelizmente, ela nos deixou por conta de um câncer de bexiga. E eu nem sei quem ficou pior, se foi eu ou se foi o meu pai. Nós dois só sabíamos chorar e tentar entender o porquê daquilo. E ficávamos nos perguntando se a gente tivesse feito isso, feito aquilo, tentado um outro médico. Sabe essas perguntas que ficam rondando a nossa cabeça quando acontece aquilo que não queríamos que acontecesse? Pois bem, conversei com o meu pai e contei que estava pensando em passar um tempo fora do Brasil. E ele me apoiou totalmente, dizendo que seria bom para mim respirar novos ares, conhecer novas pessoas. E com a força que ele me deu, eu criei coragem e comecei a dar os primeiros passos para fazer aquilo acontecer. O meu tio já morava nos Estados Unidos e quando soube da minha intenção, não hesitou em me abrir as portas, inclusive me arrumou um emprego na construção em que ele trabalhava. Eu sempre fui um cara honesto, sabe? Então eu terminei com a garota que eu estava namorando, deixando-a livre para conhecer outras pessoas, assim como eu também fiquei livre, e assim eu pude seguir em paz. Ao mesmo tempo que eu viajei empolgado, eu também viajei triste por deixar o meu pai para trás, mas o papai me pediu para eu parar de bobeira e ir atrás do meu sonho, e me incentivou dizendo que gostaria que eu ganhasse muita grana, para ele parar de trabalhar e ficar o dia todo na piscina feito um barão. O meu pai era um cara fantástico e eu tive a sorte de ter pais maravilhosos. Fiquei alguns anos nos Estados Unidos e consegui um emprego em uma empresa de TI. Saí da casa do meu tio e me mudei para um apartamento, onde eu pude ter mais liberdade. Sabe, o meu pai me visitou algumas vezes e em uma dessas visitas fomos à Disney e ele chorou o tempo todo dizendo que aquele era um sonho da minha mãe e que pena que ela não pôde vivê-lo. E sabe, com a graça de Deus, eu consegui juntar uma boa grana e montei o meu próprio negócio no Brasil. O meu pai administrava tudo, mas sempre reclamava na brincadeira que queria vida boa e não trabalho. E quando o meu contrato com a empresa terminou, eu decidi voltar para o Brasil e investir pesado na minha empresa de segurança cibernética. E finalmente consegui proporcionar a vida que o meu pai sempre quis. E quando chegou a hora dele se tornar o tal barão, ele olhou para mim e disse que ainda era muito jovem para se aposentar, afirmando que queria trabalhar mais um pouco e que pensaria naquela ideia mais para frente. E olha só o que o destino faz. Um dia eu acordei com uma vontade enorme de tomar café na padaria, no centro da cidade, onde eles faziam um café maravilhoso. Então eu me levantei, tomei um banho, peguei a minha moto e fui. Me sentei em uma mesinha e fiquei aguardando o meu pedido. De repente, quando olhei para o lado, lá estava a Juliette, escolhendo um pedaço de bolo. Sinceramente, eu não resisti e fui até ela. E por trás, com um sorriso nervoso, eu comentei: se eu fosse você, escolheria o Floresta Negra, é o meu favorito. A Juliette se virou e me olhou com surpresa. E ao me ver, disse que me reconhecia de algum lugar, mas não conseguia se lembrar de onde.
E eu me reapresentei a ela. E aquele encontro foi repleto de emoção. Embora nervoso, eu a convidei para um café. E ela, para minha alegria, aceitou, dizendo que estava com tempo. E pela primeira vez eu tive a atenção da Juliette. E ela compartilhou várias coisas comigo. Entre elas, contou que na infância e na adolescência passou bastante tempo cuidando da mãe, que tinha esclerose múltipla, e que ela ficou completamente dependente dela. O pai não queria ajudar, dizia que era obrigação dela cuidar da mãe, pois mulher cuida melhor de mulher, e saía para a rua para conversar com os amigos, e ela tinha que se virar com tudo, não só cuidando da mãe e da casa, mas também sendo forte e determinada para realizar o seu sonho. A Ju me afirmou que a mãe nunca foi um peso para ela. Mesmo naquela condição, elas eram amigas inseparáveis e a mãe acreditava muito em seu potencial. E a Juliette só soltou a mão de sua mãe quando ela precisou partir. E depois da morte da mãe, o pai se casou novamente. E sabe, assim que ela terminou de falar, nós dois estávamos emocionados. E ela se desculpou por achar que estava ocupando o meu tempo com bobagem. Mas eu garanti que tudo que dizia respeito a ela, para mim, era muito importante. E que eu tinha ficado feliz em saber um pouco sobre a vida da garota por quem eu era apaixonado. E foi exatamente isso. Eu aproveitei o momento para falar dos meus sentimentos. E a Ju ficou surpresa, pois nunca imaginou que eu fosse interessado nela. E acabou confessando que me achava um gatinho, mas que na cabeça dela o meu tipo de garota era outro. E depois desse dia, começamos a nos falar mais. Saímos algumas vezes e só depois que eu provei realmente o quanto estava interessado, ela me deu uma chance. A Juliette tinha medo de que eu brincasse com os sentimentos dela. E finalmente eu consegui conquistar a garota dos meus sonhos, a menina que eu amei desde o primeiro momento que eu a vi. Começamos a namorar, noivamos e marcamos a data do nosso casamento. E tudo entre nós caminhou muito rápido, exatamente como sempre imaginei. E no dia do nosso casamento, a Juliette teve uma crise de choro e eu precisei ir até onde ela estava tendo o dia da noiva para acalmá-la. Ela estava com muitas saudades da mãe e desejava profundamente que ela estivesse ali. Olha, foi difícil encontrar palavras para fazê-la entender que, de algum modo, a mãe dela estava presente, nem que fosse dentro do seu coração. E quando a minha noiva se acalmou, eu pude me concentrar nas outras coisas, porque em primeiro lugar era ela. Confesso que a Juliette me surpreendeu ainda mais. Além de ser linda por fora, ela era linda por dentro. Um ser humano incrível que me deu um lindo menino, o Noah. A minha esposa se formou em medicina e é muito dedicada à sua profissão, com um amor que me deixa impressionado. Eu admiro profundamente a sua capacidade de cuidar dos outros e de nós. Estamos casados há 10 anos e eu ainda continuo o mesmo cara romântico e apaixonado pela Juliette.